Tendências em cibersegurança para 2021. Professor Dr. Adriano Cancian, da Unesp, ele é físico e doutor em Física Computacional pela USP em 1997, livre docente em redes de computadores em 2006. É professor associado da Unesp do campus de São José do Rio Preto desde 92. Fundador e coordenador do laboratório ACME, Cybersecurity Research, desde 1995. Desenvolve pesquisas e tecnologias na área de segurança cibernética e é coordenador do GTS, Grupo de Trabalho em Segurança do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Revisor das revistas Computers e Security e International Journal of Forensic Computer Science. Consultor e membro de vários comitês e organizações técnicas para promover a pesquisa em segurança da informação, além de atuar como voluntário em organizações de governança da internet, tais como NIC-BR, Registro BR, entre outras. Evangelista da privacidade e dos direitos individuais da vida digital. Com vocês, então, nesse instante, nós passamos a palavra ao professor Adriano Cancian, do IBIUS de São José do Rio Preto. Uma ótima palestra e a todos um ótimo evento. Muito obrigado, João. Todos me ouvem bem? Acho que sim. Eu agradeço bastante a gentil introdução, né? A cordialidade e tudo isso aí é para dizer que eu estou velho nesse ramo de negócio aqui, né? Esse monte de coisa que eu já fiz aí. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse evento. É uma satisfação poder ver aqui várias pessoas, vários amigos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto era chefe de TI na Unesp. Então, eu agradeço bastante, né? Aí faço esse agradecimento no nome da pessoa da Tati, que me contactou inicialmente, mas aí já agradecendo a todos os envolvidos, o Tanclero, o Estevam, o Rogério, o Marcos Ferrari, o Sandro, por essa gentileza de me convidar. Então, meu papel aqui hoje vai ser falar um pouquinho para vocês sobre as tendências, o que está acontecendo no mundo de segurança cibernética, o que a gente pode esperar aí pela frente. Bom, para ser sincero com vocês, minha primeira vez usando o WebEx Meeting, né? Então, eu vou tentar não fazer nenhuma bobagem aqui. A tecnologia, às vezes, é meio opressora, principalmente assim, para as pessoas mais sêniores como eu, assim, certo? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu primeiro abrir aqui meu... Ok, legal. Sim, está bem visível, bem visível. Legal, estou com 2 monitores aqui, então, eventualmente, eu vou virar para o lado aqui. Gente, é um prazer, novamente, como eu disse, né? E eu vou fazer uma pequena agenda aqui e deixar um tempinho para a gente conversar depois, né? Então, o que é minha meta aqui hoje? Primeiro, abordar 2 pontos principais, que são os motivos principais dessa apresentação. Eu sempre tenho falado nas últimas apresentações, eu gosto de fazer uma atualização a respeito do que está acontecendo em termos de prejuízos com relação a ataques de hackers e vazamentos de dados. Notadamente nesse ano de 2020 em particular, em função de tudo que está acontecendo da pandemia. Depois eu vou até falar um pouco disso na parte principal da apresentação, que são as 7 tendências que nós estamos observando no mercado de segurança cibernética e como um todo, né, no mundo. O que está acontecendo, o que vocês devem esperar aí pela frente, e coisas boas, coisas interessantes que a gente pode aplicar aí no nosso dia a dia. Depois eu quero falar para vocês sobre 2 projetos cooperativos que nós temos, que eu gostaria, inclusive, da participação de vocês. A Unesp já tem participado de alguns desses projetos aqui, e agora nós estamos lançando algumas coisas assim, que podem ser úteis para vocês fazerem avaliações da rede de vocês, de domínios e assim por diante. Então, essas são minhas metas aqui. Muito bem, vamos lá então. Então, eu vou falar inicialmente sobre prejuízos, né? O que vem acontecendo com relação a vazamento de dados? Quando eu falo vazamento de dados, tudo englobando assim, onde houve um ataque cibernético importante e isso resultou em alguma perda, algum custo, né? Bom,
A IBM tem um relatório que eu uso bastante. Eu já adianto para vocês que é um relatório longo, você tem que ter um pouco de paciência para ler, mas é uma referência importante. A IBM, todo ano, contrata um instituto de pesquisa chamado Instituto Ponemon, que é um instituto de pesquisa independente, e pede para esse Instituto Ponemon fazer uma pesquisa isenta a respeito do custo do vazamento de dados. Como é que eles fazem essa pesquisa? Bom, eles entrevistam pessoas e organizações que foram afetadas por vazamento de dados ao redor do mundo. Então, nesse último relatório, que foi divulgado aqui no final de agosto desse ano, bem recente, né? Todo ano eles divulgam ali entre agosto e setembro. Eles entrevistaram 3.200 pessoas ao redor do mundo. E o que eles fazem? Eles fazem um levantamento de quanto custou o vazamento de dados. Mas não é o custo do dado exatamente. O custo do dado ele é considerado um valor intangível. Não dá para você pôr preço no dado. Então, esse custo do vazamento de dados é o seguinte: qual foi o prejuízo causado com relação à recuperação do incidente, as custas judiciais, as multas, o tempo de churn rate, ou seja, o que eles perderam o que as empresas perderam de negócio com relação a depois que aconteceu um vazamento de dados, ou seja, tudo que está em volta do vazamento. Ele não põe preço nos dados, mas ele põe os custos que levou aquele incidente de vazamento de dados. E os números, eles são realmente importantes. Eu vou mostrar apenas 2 ou 3 aqui só, deixando para vocês essa referência aí, que pode ser interessante quando vocês precisam discutir custos, discutir coisas, né, e desmistificar um pouco a respeito disso. Bom, vamos olhar um pouco para esses números brevemente. Então, essa pesquisa divulgada agora indicou que o custo do vazamento de dados médio ao redor do mundo foi de 3 milhões e 860 mil dólares para você recuperar um incidente. Então, esse é o custo médio. A área que tem sido mais afetada com o vazamento de dados, e aí eu até falo um pouquinho mais sobre isso em seguida, é obviamente a área de saúde. Por que a área de saúde? Porque a área de saúde ao redor do mundo ela tem uma regulação de dados muito rigorosa. Então, as legislações que tratam da proteção de dados ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos, onde isso é bem pesado por conta da legislação RIPA, que trata dessas questões de privacidade de dados na área médica, e assim como com relação à Europa, por conta da GDPR recém-implantada, recém não, já é de 2018, né, faz com que um vazamento de dados na área de saúde seja muito custoso. Os dados, né, o que é esse DII que aparece nesse slide de 150 dólares? Isso é o custo por registro de dado pessoal, o registro de informação pessoal. Então, quando você considera o tanto de dados vazados e o custo que levou para a recuperação e tratamento desse incidente, o custo médio é de 150 dólares por registro vazado. Quando a gente fala de registro, é um cadastro pessoal, é o custo mais caro. E os Estados Unidos é o país que tem o prejuízo médio mais alto. Por quê? Porque a regulação nos Estados Unidos, principalmente com relação à legislação de proteção de dados da Sarbanes-Oxley, que é chamada legislação SOX, que surgiu lá atrás, lá nos anos 90, em função de vazamento, de manipulação de dados que houve com relação aos escândalos da Enron, da MCI, o pessoal mais velho, aí, mais sênior como eu, deve se lembrar disso aí. Isso fez com que houvesse uma legislação de proteção de dados bastante rigorosa já no final dos anos 90 nos Estados Unidos. Então, lá, o prejuízo de vazamento de dados, principalmente com relação às custas processuais, ela é muito caro. Então, o custo maior vem dos Estados Unidos, 8 milhões e 640 mil dólares. Eu não coloco aqui no slide, mas tem uma outra pesquisa da Cisco desse ano, que ela é, assim, bem emblemática também. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela aqui, até para não cometer nenhuma imprecisão, mas acontece o seguinte: essa pesquisa da Cisco, que também tratou de ataques, vazamento de dados, segurança, ela apontou que 76% das empresas que passam por um vazamento de dados médio ou severo, 76%, elas vão à falência em até 2 anos. Então, é um dado assim, bem
bem importante mesmo. Desses 76% dessas empresas, essa pesquisa mostra também que 60% delas são empresas pequenas e médias, e essas vão à falência mais rápido, elas fecham em 6 meses. Pois, se vocês quiserem, eu tenho o link dessa pesquisa, vocês podem mandar um e-mail, eu posso disponibilizar para vocês também. Acabei de me lembrar disso. Mas, continuando com relação a essa pesquisa da IBM, a média global, como eu disse, do custo do vazamento de dados é de 3 milhões e 860 mil dólares. Mas o mais impressionante nessa pesquisa, assim, pelo menos para mim, é que a média para se descobrir e conter um vazamento de dados foi de 280 dias entre a hora que se descobriu, ou seja, de quando o vazamento aconteceu até descobrir e parar o problema, se levou em média 280 dias. Então, assim, você vê que esses vazamentos importantes, eles demoram muito para ser descobertos, por conta de vários fatores que não vêm ao caso, eu posso até depois no final debater quais são esses fatores, mas assim, é um prazo muito, muito grande para você perceber que houve um vazamento. E eu digo para vocês assim, que a minha experiência, ela indica isso mesmo, que se demora mesmo aqui no Brasil bastante tempo para você perceber que aconteceu um vazamento. Nos Estados Unidos, como eu disse, 8 milhões de dólares, o valor médio. Depois nós temos Oriente Médio, Canadá e Alemanha, na faixa de 6 a 4 milhões. E outra coisa que chama bastante a atenção nesse relatório é essa informação aqui. Ó. O Brasil, dos países pesquisados, é onde o custo é mais barato. Curioso isso, né? Infelizmente, aqui sem interação visual, normalmente aqui eu faria uma pergunta, né? Se alguém quiser até falar por que acha que no Brasil é barato, né? E esse barato, obviamente, entre aspas, o vazamento de dados, lembrando que essa pesquisa referente a metade de 19 até metade de 2020, 2019 e 2020. Por que vocês acham que no Brasil é o custo mais baixo? Alguém? Não? Então, porque não é detectado o vazamento? Quase. Mais um. Não? Ocorre o seguinte, pessoal. Até então, no período que cobre essa pesquisa, até então não tinha legislação no Brasil. Então, era meio assim, ficava por isso mesmo. O vazamento de dados, a perda de dados, né? Só que agora, né, como vocês sabem, como a LGPD entrou em vigor, vocês vão ver que na pesquisa do ano que vem, nós podemos até voltar aqui no ano que vem falando sobre isso, vocês vão ver que esse valor do Brasil ele vai subir. Esses países que aparecem no fim da lista, Índia, Turquia, América Latina de forma geral, e o Brasil, eles não têm legislação protetiva de privacidade de dados. Então, o custo de recuperação do incidente, tratamento do incidente, ele é mais barato porque, principalmente, você não tem multas, você não é penalizado, né? Aí vocês podem dizer assim, mas a lei só vai começar a cobrar multa daqui a um ano. Isso não é verdade. A Adriana vai poder conversar isso com vocês melhor daqui a pouco, né? O que a lei diz é que a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, só pode multar a partir de agosto, mas nós temos o Ministério Público, nós temos a Justiça Civil, nós temos o PROCON. Então, como alguns de vocês, muitos de vocês tenham visto, já estão começando a aparecer as primeiras ações aí que estão cobrando indenização com relação de vazamento de dados, privacidade, assim por diante. Muito bem. Estamos quase terminando. Adriana, pois não, pode falar. Bom dia, tudo bem? Pois não, tudo Meu bom. Meu nome é Maria Paula, eu sou filha do Paulo Borges, inclusive. Legal. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse ponto que você colocou do fato de o Brasil ser o país com o menor valor em relação ao vazamento de dados, em relação à multa. Isso tem alguma coisa a ver com a questão de o Brasil ser um dos países que mais vaza dados, que é mais propenso a vazar dados? Não, o motivo principal do custo são as multas. É que você não tinha, então, legislação que pudesse ser aplicada. Que não é que você ia penalizar alguém se não tem legislação.
Então, se você tinha um vazamento de dados, acontece, no Brasil você tem razão, é um dos países que mais tem problema de vazamento de dados, mas você não tinha como cobrar isso, a sociedade não tinha como cobrar isso, as empresas não tinham como cobrar isso de outras empresas, agora tem. Agora a legislação ela vai ter esse efeito mesmo de cobrar isso aí, tá? Obrigada. De nada. Então, só para terminar esses dados aqui, né? O setor de saúde, obviamente, é o mais afetado por conta da regulação e esses dados aqui são mundiais, né? Como vocês veem, isso vai decaindo aí até que lá no setor público você tem um custo mais baixo de vazamento de dados. Por quê? Porque geralmente quem multa é o próprio setor público e o setor público tem dificuldade de penalizar o próprio setor público. É uma longa história isso, mas isso é um fato mundial. Só para terminar, o que mais me chama a atenção nessa pesquisa, como eu disse, é o tempo, né? Então eu disse assim, que a média mundial para você descobrir que houve um vazamento de dados e conter esse vazamento de dados é 280 dias, é a média. O lugar onde isso demora mais é no Brasil. O tempo é de 380 dias. A pesquisa mostra que 380 dias, ou seja, mais de um ano, é o tempo que se leva no Brasil para identificar e conter um vazamento de dados. Então, realmente, isso é outra coisa para a gente pensar. E, na minha opinião, é mais um efeito da falta de regulação. Quando você tem pouca regulação, você tem mais displicência e você tem, então, problemas maiores. Bom, esses dados foram para a gente ilustrar o contexto onde nós estamos com relação à questão mundial de segurança e particularmente no Brasil, e para chamar a atenção de vocês, que vocês vão ver esse panorama mudar nos próximos 12 meses, eu tenho certeza a respeito disso. Tá? E eu gosto sempre de citar esse relatório, porque sempre tem muita informação desencontrada sobre o custo do vazamento de dados, os prejuízos. Se você pegar uma pesquisa da McAfee, dá 200 bilhões de dólares. Se você pegar uma de outra empresa, dá um valor que é da ordem de grandeza de 100 vezes menos. Então, assim, essa pesquisa aqui é uma pesquisa confiável. Aquele relatório, se vocês quiserem baixar aquele relatório e olhar lá, explica a metodologia, como é que os dados foram coletados, os questionários e assim por diante. Então, uma boa referência para vocês terem aí com vocês. Muito bem. Vamos passar agora, então, as tendências. Vou falar sobre 7 tendências que nós vamos observar para 2021 e adiante com relação à segurança cibernética. Bem, desnecessário dizer para vocês que a pandemia ela causou uma reorientação total da área de tecnologia, né? Então, nós tivemos, assim, meio à força, uma aceleração na digitalização dos processos, dos negócios, as questões de mobilidade, a expansão da computação em nuvem e por aí vai. Aí cumpre, inclusive, fazer um parênteses aqui, né? E observar e dar os parabéns, na verdade, a todos vocês da área de TI da Unesp, porque é o seguinte, a Unesp só conseguiu se manter em funcionamento porque ela fez uma grande lição de casa nos últimos anos, de se preparar para uma era de digitalização. Né? Eu até conversava isso com o professor Demi outro dia, né? A velha senhora internet de 40 anos, ela aguentou e vem aguentando bem o tranco de um aumento significativo de tráfego, né? De cerca e da ordem de 30% da troca de tráfego aqui no Brasil nos últimos 6 meses. Se a Unesp não tivesse adotado as medidas que já vinha adotando para preparação da sua rede, para adoção de tecnologias como o Google Classroom, o G Suite e outras tecnologias, né, o desenvolvimento de sistemas que permitiu a automação de vários processos, provavelmente agora a gente estaria numa situação aí na qual estão várias universidades federais que não conseguem retomar as atividades porque não estavam preparadas para isso. Então, acho que cumpre aqui, louvável e parabenizar vocês todos que lidaram com isso, né? Imagino que isso, assim, nos primeiros meses, talvez agora esteja um pouco melhor, mas
primeiros meses essa questão deve ter pegado muito para vocês. Então, vocês têm aí um mérito e uma responsabilidade muito grande disso, né? Caso contrário, a gente provavelmente teria colapsado. Então, tudo isso aconteceu nesse momento crítico que nós estamos vivendo e ainda bem, né, que a gente estava preparado. Talvez não estivesse preparado para o melhor, né, para tudo, mas a gente finalmente, felizmente, estava preparado. Bom, o que aconteceu? Então, a digitalização, ela começou a ser usada, né? Quando eu falo digitalização, não é o uso de tecnologia digital de forma geral. Ela começou a ser usada para minimizar as interações. Né? Você não queria ter contato com os outros, né? Por exemplo, eu estou aqui no laboratório, estou sozinho aqui desde o dia 18 de março. Eu venho aqui de manhã, vou almoçar, volto, estou sozinho, mas minha quantidade de trabalho, ela com certeza aumentou. Então, do ponto de vista que nós estamos tratando aqui, que é segurança cibernética, a Covid-19 ela reorientou as equipes de segurança para o valor daquilo que era oferecido além da LAN. Antigamente, as instituições, né, antigamente eu estou dizendo, tipo, um ano atrás, 6 meses atrás, as instituições estavam muito voltadas para a proteção de perímetro. Né? Então, você tinha geralmente um posicionamento com relação à defesa do perímetro e que aquilo ali exigia uma rede local para ser acessada. Com essa necessidade de distanciamento e redução das interações, essa coisa que era feita na LAN, ela passou a ser feita na nuvem. Então, isso obrigou uma revisão de política, de mecanismo de acesso remoto, migração para a nuvem, uso cada vez maior de software as a service. Né? Então, olha só que legal. Vocês fizeram esse processo todo com o Google, né? Uma migração super importante dos e-mails para a nuvem, e eu tenho certeza que você deve ter tido muita resistência a esse processo, né? Mas, provavelmente, se isso não tivesse sido feito, a situação que você estaria hoje tendo que lidar com servidores individuais, com acesso remoto, envio de SMTP de fora da rede, para você poder acessar o SMTP, mesmo com a aplicação da política de restrição de acesso à porta 25, isso teria sido uma situação muito pior. Então, essa revisão das políticas, ela teve gente que já tinha feito, teve gente que teve que fazer um pouco mais rápido, mas, de qualquer forma, houve um esforço de digitalização para tentar minimizar essa interação entre as pessoas. Bom, dito isso, feita essa introdução, vamos falar então sobre as 7 tendências. Provavelmente, algumas dessas tendências vocês não ouviram falar porque elas são novas. Então, elas são novas, tipo assim, algumas estão sendo consolidadas nos últimos meses, que elas começaram a ser usadas de forma mais intensiva. Mas são coisas para vocês ficarem atentos, porque, principalmente para aqueles que estão aí na linha de frente de redes e de segurança de aplicação, em algum momento vai ter que lidar com isso aqui, ou vai ter que utilizar isso aqui, ou contratar, ou configurar e assim por diante. Muito bem, vamos a elas então. Bom, primeira tendência é algo que nós chamamos em segurança cibernética de XDR, ou XDR. XDR é Extended Detection and Response, ou recursos estendidos de detecção e resposta. Isso aqui tem um nome bonito, mas, na verdade, é nada mais do que a junção de várias fontes de informação de segurança que são correlacionadas automaticamente para melhorar a resposta à detecção de ameaças e permitir a resposta a incidentes, ou seja, como bloquear alguma coisa, como cuidar da sua aplicação e assim por diante. O que está acontecendo? Meu propósito aqui não é entrar em detalhes técnicos, mas o que acontece? Já há algum tempo, as empresas que vendem dispositivos de segurança e também os desenvolvedores de aplicações open source, como, por exemplo, Suricata, detector de intrusão, sistemas de VPN, filtros, sistemas de e-mail, eles começaram a adotar protocolos para intercambiar informações, para juntar essas informações e fazer aquilo que a gente chama de segurança da informação de orquestração, ou seja, orquestrar
uma análise e uma resposta àquele incidente de forma única. Então, a ideia é que, por exemplo, se você tem um evento, um ataque, que causou alertas no sistema de e-mail, causou alertas ou disparou algum mecanismo nos desktops ou num desktop, e o sistema de detecção de intrusão de rede, ele percebeu alguma coisa, a ideia é que esses dispositivos de segurança combinados, e falando protocolos únicos que estão sendo adotados de forma única pela indústria, e aí quando eu falo indústria, tanto a indústria de software pago como de software livre, eles possam ser entendidos e analisados e utilizados para dar mais produtividade e segurança. É interessante dizer uma coisa aqui, eu até vou complementar isso em seguida, é que assim, eu como analista de segurança, como pesquisador na área de segurança, eu sempre fui muito refratário à utilização desses sistemas muito automatizados, né? Eu sempre defendi assim, a necessidade de você ter equipes orgânicas de segurança, mas com o tempo eu acabei mudando essa minha posição, porque eu fui obrigado a mudar, é verdade, porque a gente não dá mais conta de tratar a quantidade de eventos que acontecem hoje. Quando eu falar dos projetos colaborativos que nós temos, eu vou até falar um pouquinho mais a respeito dessa cooperação. Então, assim, não tem mais jeito. Se a gente não tiver mecanismos assim que correlacionam o evento, que tratam eventos que juntam esses eventos, tratam os eventos num ponto único, a gente não consegue mais tratar incidentes e eventos de segurança. Então, assim, o que eu recomendo que vocês olhem, somente quem está na linha de frente? XDR. XDR tem protocolos, tem maneiras, tem jeito de você especificar, por exemplo, uma licitação para aquilo que vai ser comprado, tenha os protocolos apropriados de código aberto para detecção estendida e resposta, e assim por diante. Então, deixei um link da Cisco. A Cisco não é a única que tem isso, coloquei esse porque esse é um dos que está assim, bem mastigados e tal, mas o importante é o termo, né? Vocês ficarem atentos ao termo. Então, o XDR é uma tendência para 2021, 2022, 2023. A segunda tendência é algo que eu particularmente não gosto muito, mas eu tenho que lidar disso como um fato. Depois eu explico por que eu não gosto muito disso, que é a aplicação de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela traz para os analistas de rede, analistas de segurança, responsabilidades maiores, né? É irreversível o uso de inteligência artificial para automatizar a tomada de decisão em sistemas de segurança. Quando eu falo sistema de segurança, eu estou falando desde um filtro de firewall lá na borda da rede até um firewall de camada 7 lá que vai verificar se alguém não está tentando fazer alguma operação ilegal numa aplicação que está distribuída na nuvem. Então, isso, como eu disse, é irreversível. A tecnologia que tem mais sido usada para isso é a tecnologia de aprendizagem de máquina, né, machine learning, e não tem jeito, você vai aplicar cada vez mais, na verdade isso já está sendo aplicado para tomar a decisão. Isso está se tornando mais acessível, então você hoje já consegue adquirir serviço de nuvem, de proteção, de aplicação de camada 7, por exemplo, da Amazon, da Azure e de outras empresas, né, para não ficar fazendo propaganda, que tem dispositivo de inteligência artificial acoplado. Então ele está ficando cada vez mais comum. Para quem é da área de tecnologia, existem 3 desafios principais, na minha opinião. Primeiro é você aplicar de forma eficiente a inteligência artificial para você proteger aquilo que está sob a sua guarda. Depois, aproveitar aquilo que já existe com inteligência artificial, que vem já empacotado, e você juntar isso com as coisas que você já faz e tornando isso mais útil. E, finalmente, né, antecipar o uso nefasto de inteligência artificial. Da mesma forma que os sistemas de segurança estão usando a inteligência artificial, nós já estamos vendo sistemas de ataque desenvolvidos por agências de inteligência, que investem muito dinheiro nessas coisas, que estão aplicando a inteligência artificial para que seja possível lançar
ataques mais inteligentes. Infelizmente, isso é uma rua de mão dupla, né? Aquilo que usa para defesa é usado para ataque também. A gente tem que ter um olhar sobre isso. Na minha opinião, inteligência artificial é algo de alto risco. Eu posso até uma hora falar mais sobre isso, é uma área assim, que eu particularmente estudo, porque no nosso laboratório nós treinamos inteligências artificiais já há quase uma década, e tem coisa que eu não vejo com bons olhos, mas, como eu estou dizendo, essa é uma apresentação sobre tendências, e na minha opinião é uma tendência irreversível. Tá? Terceira tendência. Privacidade está se tornando cada vez mais uma disciplina própria, e talvez eu nem precise falar muito a respeito disso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados vem mostrar isso para todo mundo, e a GDPR europeia, que entrou em vigor em 2018, ela também mostrou isso forte na Europa, né? Então, a gente está observando, e isso, como eu tenho muito contato com meus ex-alunos que estão em empresas, principalmente no setor financeiro, no setor de aplicações de e-commerce, a privacidade ela já deixou de ser só uma parte da conformidade legal e de auditoria. Geralmente, você colocava a privacidade na área de auditoria. Então, privacidade era algo lá, era uma caixinha na área de conformidade, de compliance. Então, o que está acontecendo? Com essa reordenação dos negócios em função da legislação, a privacidade se tornou algo que tem vida própria nas empresas. Então, as empresas, os negócios, eles não vão conseguir mais avançar se eles não se preocuparem com privacidade. Por quê? Porque eles estão muito preocupados com o que está acontecendo, com os dados das pessoas? Não, é porque a regulação está cada vez mais forte. Então, se você não se preocupar com isso, isso pode ser a diferença entre o negócio continuar vivendo ou morrer. E a gente, particularmente na área de educação, eu não vou nem citar a área de pesquisa, se você pensar só em termos da área de educação, a gente lida com informações extremamente críticas. Então, a gente tem que pensar em privacidade o tempo todo. Então, isso tem que estar se tornando cada vez mais uma disciplina própria, isso passa a ter vida própria, né? Bom, com certeza a Adriana vai falar sobre isso, sobre a necessidade do DPO, do encarregado de dados, e assim por diante. Outra coisa que nós percebemos uma mudança drástica nos últimos meses, principalmente, é que assim, a gente falava muito de equipe de resposta a incidente, equipe de segurança de rede, equipe de segurança de aplicação. Então, quando você pega uma organização grande, né, e aí a gente está falando de instituição financeira, mas também grandes empresas de e-commerce, empresas de mídia, eles tinham até então equipes separadas, uma equipe de segurança de rede, uma equipe que cuidava de testar a aplicação para ver se a aplicação não tinha vulnerabilidade, e por aí vai. Bom, o que acontece? Cada vez mais, os usuários de TI, nem gosto muito desse nome, geralmente eu falo clientes, né? Então, os clientes de TI, os nossos clientes de TI na Unesp são os alunos, são os professores, são os colaboradores como um todo, eles hoje eles interagem com as organizações de uma maneira muito mais ampla de pontos de contato, né, de superfície de contato, que a gente tinha anteriormente há 3 anos atrás. Então, você tem aí interações que elas vão desde mídia social, desde redes sociais, até os sistemas corporativos. Então, está cada vez mais comum você acessar uma aplicação, por exemplo, num dispositivo mobile que está implantado junto como uma API, por exemplo, de um sistema de Messenger, né? E daquele sistema ali você ser levado para o sistema corporativo para fazer alguma operação. Então, o que isso está fazendo? Está causando uma reordenação nas equipes de segurança. As equipes de segurança, elas estão se tornando equipes de confiança e segurança digital. Eu não gosto desse nome, tá? Mas é o que o mercado está usando e é o que passa a ideia mesmo. Então, ao invés de você ter pontos de segurança que são gerenciados por grupos distintos, as empresas, as organizações, elas estão juntando isso
e fazendo com que isso se torne um sistema único de confiança e segurança. É bem interessante ver isso, porque quando você viu o desenvolvimento de uma aplicação, era comum o desenvolvedor de aplicação dizer o seguinte: não, isso aqui é um problema de segurança de borda da rede, isso não é um problema meu. Mas cada vez mais você está precisando que o desenvolvedor ele não seja um desenvolvedor só apenas full stack, ele passa a ser um desenvolvedor full sec stack, ou seja, que tem olhos para a questão de segurança e olhos para a questão de segurança de perímetro, por exemplo, de segurança de rede, por aí vai. Aí você fala assim: mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que isso faz com que quem toma a decisão pessoalmente precise estar mais atento a como moldar essas equipes, ou seja, quem colocar em cada lugar, quem colocar no lugar certo e assim por diante, porque isso se tornou, da mesma maneira que a privacidade se tornou uma disciplina própria, as equipes de segurança digital estão se tornando por si só uma equipe, algo com uma disciplina, uma vida própria. Eu costumava brincar dizendo o seguinte: a pessoa de suporte que ensina o CIO, né, ou alguém da administração central usar o C cedilha no Word é o mesmo que tem que resolver o problema de ataque no sistema de e-mail. Cada vez mais isso está ficando unificado, né? É claro que não nesse nível que eu estou brincando, né, de tirar uma dúvida básica de segurança, mas de que a questão de segurança ela seja realmente unificada com equipes únicas mesmo. Muito bem. 3 coisas agora em seguida. Essas duas aqui, elas são super importantes. Bom, a gente, eu me incluo nisso, né? A gente sempre teve um olhar muito forte para a segurança de LAN. Entretanto, em função da pandemia, vocês já perceberam que a segurança de LAN ela se tornou muito mais complicada, porque uma vez que as coisas estão distribuídas em nuvem, nem faz muito sentido você falar em segurança de LAN. Então, nós estamos evoluindo para aquilo que nós chamamos de SASE, Security Access Service Edge, ou Serviço de Acesso Seguro de Borda. Da mesma maneira que eu falei anteriormente para vocês, da questão do XDR, de você ter protocolos únicos que permitem você compartilhar informação, da mesma maneira nós estamos migrando para serviços de acesso que estão na nuvem. Então, em vez de você ter, por exemplo, um firewall de perímetro, você passa a ter um serviço de acesso de perímetro seguro na borda da rede, e essa borda da rede, na verdade, é a nuvem. Então, o que é a ideia? Ao invés de, por exemplo, um usuário ele se conectar numa VPN, passar por um mecanismo de filtro e ser redirecionado por um backhaul de tráfego que vai filtrar aquilo ali e vai aplicar as regras de segurança, agora ele faz o seguinte: você se associa a um serviço de acesso seguro, esse serviço de acesso seguro ele aplica as regras específicas de acesso àquele serviço, e a partir dali, a partir de um processo de autenticação, autorização e acesso, que é em nuvem, você passa, então, a ter acesso àquele serviço. Então, isso é algo importante para todos os envolvidos com administração de rede, administração de segurança, administração de aplicação, ficar de olho nesse modelo de serviço de acesso seguro de borda. Porque os mecanismos de autenticação, como nós estamos acostumados, eles estão mudando rapidamente. Da mesma maneira que eu falei para vocês do XDR, o SASE, ele também está adotando protocolos próprios, que são protocolos abertos, que estão presentes em sistemas pagos e em sistemas open source. Nesse link que eu coloquei para vocês, e aí depois eu vou até mandar esses slides para ficar disponível para vocês podem compartilhar aí, né? Tem uma boa explicação a respeito dos protocolos SASE, como é que eles funcionam e assim por diante. Então, é uma coisa assim que vale a pena vocês ficarem ligados, darem uma olhada nele. Do
ponto de vista técnico, o SASE, ele interage com aquilo que, na minha opinião, de tudo que nós estamos falando, dessas 6 tendências, talvez seja a mais importante, que é, até anotei, tem um erro de digitação nesse slide, acabei de bater o olho e olhar ali, a tendência número 6, que é o ZTNA. O que é o ZTNA? O ZTNA é uma tecnologia realmente que está emergindo agora. Deixa eu explicar. O ZTNA, ele significa sistema, numa tradução livre assim, sistema de acesso de confiança zero à rede. A gente está acostumado a um sistema de confiança direta. Vocês, principalmente quem está lidando ali com a borda da rede, deve ter percebido o seguinte, que vocês devem ter tido muito problema com VPN. Se aconteceu o que aconteceu com as nossas coisas aqui, vocês devem ter tido muito problema. Então, por quê? Porque você conecta na VPN, isso aí aconteceu muito em empresa também, você conecta na VPN, uma vez que você fez um primeiro passo de autenticação, aquele dispositivo, aquele endpoint que se conectou na sua VPN, ele passa a ter acesso full à sua rede. A menos que você tenha uma política intermediária de bridge na sua rede, que não é comum quando se usa VPN, você coloca um computador, um dispositivo, um endpoint, como se costuma dizer, potencialmente inseguro dentro da sua rede. E vocês devem ter tido problema com isso, se não tiveram, devem erguer as mãos para o céu, porque nós tivemos vários casos de malware, principalmente de ransomware, se propagando para dentro de redes institucionais em função de problemas com relação a endpoint que contaminaram a rede corporativa por conta de VPN. Então, assim, eu sou um fã de VPN, mas a maneira como o VPN é usada, ela está com os dias contados. Então, eu diria que vocês devem ficar bem atentos a ZTNA. ZTNA é um modelo que fala assim, o nosso usuário e o usuário desconhecido, ambos, eles não são confiáveis para mim. Eles têm que passar por um servidor de política que é responsável por ocultar as aplicações na internet, e esse servidor de política ele vai aplicar uma política específica na conexão ou na sessão. Então, não é uma coisa simples. Você sair do modelo de VPN e ir para o modelo de ZTNA, ele exige um esforço grande, porque ele faz com que seja necessário você mapear quais usuários precisam de acesso a quais aplicações ou quais partes da sua rede, e isso, assim, é o que está pegando e retardando a adoção. Mas o ZTNA é uma tendência irreversível. Por quê? Por conta da migração das coisas para a nuvem, principalmente em função da pandemia, você não tem como controlar isso simplesmente com VPN, né? Nos últimos meses, nós vimos muitos problemas de rede com VPN mal configurado em serviço de cloud, principalmente na Amazon, onde o cara liga uma VPN lá na Amazon, acha que está seguro, porque é o serviço da Amazon e aquilo ali está mal configurado e aquilo ali faz um estrago depois. Então, assim, não é uma coisa simples. Curiosamente, é um conceito que tem 10 anos, ele foi proposto em 2010. Como eu disse, o mapeamento preciso, ele depende de... Estou vendo que a minha energia está piscando aqui. Se eu cair é porque aconteceu alguma coisa. Já piscou 2 vezes. Vocês poderiam, inclusive, me dar uma secar aqui, porque eu acabei de ver que as máquinas rebutaram. Estão me ouvindo ainda? Sim, ouvindo. Legal. Sim. Adriano, 5 minutos, hein? Sim, vou dar uma acelerada aqui. Estou acabando já. Então, assim, olhem para a ZTNA. ZTNA surgiu em 2010. O Google adotou ele definitivamente depois de uma série de ataques que eles sofreram entre 2018 e 2019. Então, por conta da adoção do Google e por conta da disponibilidade maior de protocolos que são possíveis de serem aplicados em código aberto, ele agora está sendo impulsionado. Mas, na minha opinião, ele vai ter que substituir as VPNs tradicionais. Não de uma hora para outra, claro, mas é algo para se aprender, para se entender como é que funciona a ZTNA. Finalmente,
última tendência, é uma tendência importante, que é a proteção legal e contra sinistros. Eu, né, como durante minha apresentação vocês perceberam aí que eu sou da geração anterior, a gente confiava muito como última linha de defesa os sistemas de segurança de borda. Os sistemas de segurança de borda, com o tempo, deixaram de ser a segunda linha de defesa. A proteção legal começou a ser a linha final de defesa, por conta de que você passou a ter necessidade de ter contratos mais bem especificados, termos de uso, termos de acesso, política de uso aceitável. Então, ficou os contratos e, antes dele, o FAIR, o sistema de segurança cibernética como um todo. E de 2018 para cá, começaram a aparecer os primeiros seguros contra sinistros cibernéticos. Por exemplo, existem vários produtos de seguro hoje, inclusive no Brasil, que protegem contra vazamento de dados. Protegem eles cobrem o dado? Não, eles não cobrem o dado, eles cobrem a recuperação do incidente. Custos que você vai ter para recuperar, custos legais, custos com advogado e assim por diante. Então, a última coisa de tendência, que é importante ficar de olho, mais cedo ou mais tarde, isso vai bater na porta das instituições públicas, porque em algum momento vai ter regulação disso dentro do setor público também, é a questão de sinistros de seguros cibernéticos. Do mesmo jeito que você faz um seguro de carro para sua frota de veículos da universidade, você provavelmente vai precisar de seguros contra sinistros cibernéticos de dados. Okay? Bom, essas eram as 7 tendências, então vocês podem depois rever esses slides e tal. Eu espero que essas 7 tendências sejam úteis para vocês. Eu queria só mencionar rapidamente, para não estourar o tempo, que eu acho que eu já devo estar estourando, alguns projetos colaborativos que nós temos, que podem ser interessantes. Já há um ano, nós estamos desenvolvendo um ecossistema de segurança de DNS, junto com o registro BR. O que acontece? Nós temos muito problema de fraude de registro, né? Então, é comum você ter um registro assim, promoçãosantander.com.br, isso aí ser usado para disseminar vírus, fazer ataque, phishing e assim por diante. Então, é comum. A gente tem por dia hoje no Brasil cerca de, mais ou menos, num dia assim que tem muito registro, 2.000 novos registros de domínios por dia. Desses 2.000, a gente tem aí um balanço positivo, cerca de 1.000 saem, não são renovados, então você tem um balanço positivo de 1.000 novos nomes de domínio por dia. Desse total, cerca aí de 10%, 15% são tentativas de fraude. Então, não dá para você tratar tudo isso na mão. Então, a gente vem desenvolvendo já há um ano aqui vários mecanismos de segurança para serem tratados com relação a registro. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas, basicamente, um deles é para detectar nomes e variações de nomes registrados errados. Esse sistema é o sistema que aparece por último nesse slide, que é chamado de Nevermore. Vou tentar até mostrar a cara dele aqui daqui a pouco. Mas nós temos também outros sistemas, inclusive um que nós estamos fazendo alguns testes de captura de dados com outras instituições, que é o Passive DNS. O Passive DNS é um sistema assim, que permite com que você olhe as requisições que estão indo para os seus servidores recursivos DNS e aplique inteligência artificial ou aplique técnicas estatísticas para detectar se dentro do seu servidor recursivo, ou seja, se seus clientes da sua rede estão potencialmente em perigo com relação a algum domínio específico. Nós temos possibilidade de cooperação desse projeto, é super simples de implantar, nós já estamos fazendo isso, e aí quem quiser cooperar com esse projeto, com esses 2 projetos aqui, pode me contactar diretamente no meu e-mail, e a minha ideia é abrir para vocês, inicialmente na Unesp, o sistema Nevermore. Deixa eu ver se eu não me atrapalho aqui para mostrar minha tela, só um segundinho. Eu deixei ele aberto aqui, vou tentar colocar ele aqui na outra tela. Por favor,
Me confirme se vocês estão vendo aí Nevermore. Ok. Vamos ver. Deixa eu pôr ele em full screen aqui. Então, o sistema Nevermore, ele permite fazer uma consulta de um domínio. Eu deixei algumas buscas aqui, ó. Por exemplo, Americanas. Quer ver que coisa? Olha só o que tem de registro aí em listas de bloqueio internacionais. Olha só, Americanas, direto cliente, cadastro novo.ml, americanas.gize.com, americanas-com-br eletrônico, isso é tudo usado em fraude. O que a gente faz? A gente recebe feeds de inteligência de várias fontes ao redor do mundo, trata esses feeds, nós temos mais ou menos 2 milhões de domínios diários sendo processados aqui, e nós aplicamos inteligência para identificar esses nomes de domínio. De vez em quando, aparece algum nome da Unesp aqui. Se eu digitar Unesp, vocês vão ver que vai aparecer algumas coisas que não são exatamente Unesp, que estão relacionadas principalmente com o iTunes, porque o iTunes tem Unesp no nome, tá vendo? Mas são fraudes envolvendo o iTunes. Se eu colocar aqui, por exemplo, iFood, e eu estou só fazendo um exemplo aqui de busca por substring, eu posso procurar por IP completo, IP parcial, sistema autônomo. Vamos ver iFood. iFood não tem muito. Casas Bahia é bom. Casas Bahia. Olha só quantos. Então, eu posso deixar cadastrado aqui, para a hora que aparecer, por exemplo, algo da rede da Unesp, vamos ver se tem alguma coisa da rede da Unesp em alguma lista internacional. Deixa eu pôr aqui IP parcial. Isso vai dar certo. Deixa eu tirar aqui. /16. É que pegou aqui o que tem em 245. E aparentemente não tem nada da Unesp, mas a minha ideia é liberar esse sistema para que vocês possam cadastrar buscas aqui, fazer buscas. A gente está preparando aqui um sistema de alerta automático. Por exemplo, se aparecer o Unesp, avisa alguém da equipe do Carlinhos Coletti lá em São Paulo. E assim por diante. O sistema aqui está sendo feito, esse projeto é financiado pelo Registro BR, e ele tem uma inteligência toda aqui. Como já estou atrasado aqui, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas nós temos oportunidade de cooperação tanto nesse projeto, como nos demais projetos que nós estamos envolvendo aqui para busca, pesquisa de domínio e assim por diante. Então, como eu disse, não dá para a gente fazer todos agora aqui, mas tem bastante coisa interessante. O Passive DNS está funcionando super legal também, dá para perceber se tem uma coisa muito estranha acontecendo no domínio, no seu recursivo, né? Esses sistemas eles estão avançados, estão bem avançados. Deixa eu sair aqui do full screen. Esse que eu vou colocar aqui, ó, deve estar dando para ver em azul, Acme Passive DNS. Dá para ver aí? A gente consegue aqui ter vários serviços de busca, né? Esse aqui está um pouco mais lento que o nosso recurso computacional. Aqui ele é um negócio meio pesado para rodar, mas eu consigo aqui observar que buscas estão tendo, o que os recursivos estão respondendo, o que está mais sendo buscado no recursivo. O princípio por trás disso é o seguinte: quando você tem um phishing, existe um evento de flash crowd com relação àquele phishing. Então, os recursivos eles são bombardeados por essas requisições dentro de uma base de tempo que a gente consegue prever. Então, a ideia é que os root servers lá do registro, eles na verdade já estão rodando esse sistema para detectar se tem alguma coisa estranha acontecendo com relação a isso. Bom, como eu disse, o meu propósito era só mostrar aqui, já falei bastante, né? Deixa eu voltar aqui para a minha última tela. Então, eu agradeço demais a atenção, a paciência de ouvir. Se tiverem interesse no projeto, mande um e-mail, às vezes demora um pouco para responder, mas redireciono para a equipe, tem uma equipe aqui muito boa trabalhando com isso. Estamos cooperando lá também com o Carlos, com o Carlinhos, com o Ney, para fazer essa análise de passivo DNS nos recursivos da raiz da Unesp lá. Está tendo um resultado bem bacana desse projeto aí. É um projeto de 3 anos do NIC, nós temos financiamento para 3 anos, e então nós estamos bastante contentes de poder fazer isso e temos oportunidade para cooperações aí da comunidade. Parece que ninguém se manifestou. Posso fazer uma pergunta, Adriano? Por favor.
Adriano, nesse contexto aí que você colocou de cooperação, como que seria a participação da Unesp num projeto desse? Eu vou explicar um pouquinho para ficar mais claro a minha pergunta. Nós temos discutido no âmbito lá do CSTI a ideia de que muitas coisas dentro da Unesp nós não conseguimos realizar hoje de forma no dia a dia, né, por conta de coisas assim mais avançadas, etc. E aí a gente fica pensando se se seria possível, viável, por exemplo, nós jogarmos algumas dessas demandas para o pessoal da área de computação num nível de pesquisa, em diferentes níveis, desde a graduação até a pós-graduação. E eu queria saber da sua visão, eu sei que esse tema é um pouco complexo, um pouco polêmico, melhor dizendo, eu queria ver a sua visão a respeito disso e de uma possível colaboração nesses projetos aí. Então, cara, é difícil, porque assim, o professor, né, tá gravando? Não, né? Posso falar? Tá gravando. Tá gravando, Tá gravando? sim. Não, não vou Tá falar. gravando, sim. Não, então não vou falar, não. Para a gravação, Rogério. É que o Zé Roberto falava uma coisa que era meio... Eu posso pausar aqui, professor? Não, eu vou falar, não vou. Acontece o seguinte, alguns pesquisadores, eles têm reticência em trabalhar com coisas que são mais aplicadas e acham que isso não é uma atividade muito nobre, entendeu? A gente não acredita nisso. Esse projeto nosso aqui, nós estamos publicando os resultados, tem um monte de coisa inédita que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, geralmente, estou falando isso, assim, como professor, como pesquisador. O professor, pesquisador, ele tem muita dificuldade de sair daquela linha de pesquisa que ele quer, que ele trabalha, que ele está habituado. Então, às vezes você tem um projeto que é um projeto interessante, mas isso sai da linha de conforto do cara, o cara não quer fazer. Porque ele está publicando naquela área, aquela área dá resultado para ele é cobrado da publicação. Então, assim, ele não vai se arriscar de fazer um projeto desse tipo. Então, eu acho assim, que essas abordagens, elas podem funcionar dependendo do grupo de pesquisa que você trata. Eles podem funcionar assim. A gente aqui, nós trabalhamos, eu só tenho financiamento privado, aqui eu não tenho financiamento público aqui há mais de 10 anos. Financiamento todo privado. Mas assim, a gente está acostumado com entregar, com prestar conta, mandar o aluno que não produz embora, que é difícil. Então, assim, pode dar certo. Qual que é a grande dificuldade hoje, Zé? Gente, porque a gente trabalha com aluno, os alunos eles vão de mal a pior, principalmente assim com relação à atitude. É difícil você achar uma equipe de aluno, inclusive de mestrado e doutorado, que o cara ele tá afim mesmo de pegar o serviço pesado e trabalhar. A grande dificuldade minha aqui é pessoal. Eu tenho um monte de projeto legal. Pra você ter ideia, eu tô com R$200 mil sobrando da pesquisa do NIC, falei isso hoje para uma aluna minha, que eu não tenho confiança de pôr uns caras que aparecem aqui para querer trabalhar no projeto. Porque o cara, ele não... Então, assim, se você puder fazer um trabalho de risco com um pesquisador, eu acho que é possível você fazer. Porque pode não dar em nada. Agora, se você quer uma coisa mais profissional, aí você tem que montar uma equipe mesmo e fazer com o pessoal orgânico por conta disso. Então, não sei, eu não sou muito otimista com relação a isso, em função de outras experiências que eu já tive com coleguinhas, sabe? Não sei se eu respondi ou se eu fui muito pessimista. Eu já esperava um pouco uma resposta nessa direção. Eu poderia falar para você, não, vai que dá certo, entendeu? Eu pensei a gente imaginou alguma coisa no sentido, por exemplo, a FAPESP tem os editais que direcionam alguns temas. Então, eu pensei em provocar um pouco a comunidade nesse sentido. E obviamente, contando tendo a esperança de que algum pesquisador se encaixaria num desses temas, né? Então, Zé, eu acho assim que é possível, que dá para fazer. O problema é o seguinte, a FAPESP, eles dão pouquíssimo dinheiro para isso.
Não, eu pensei em financiamento próprio da Unesp. Por exemplo, sim. Um financiamento interno, com bolsas de estímulo, sei lá, dentro do PDI. Eu acho assim, se você tiver entregáveis bem definidos e você trouxer isso na mão de ferro, por exemplo, com entregáveis cada 6 meses e avaliando, pode dar certo sim. Que precisa? Por exemplo, o projeto do NIC aqui, a minha bolsa eu pago o dobro do que paga a FAPESP. Caso contrário, não tem estudante. O estudante vai embora. O estudante de computação da área de segurança não vai. O cara não vai trabalhar por R$600. Você nem aparece ninguém. Se você não falar que você vai pagar uns 1.500, não aparece. Bolsa de mestrado, eu tenho que pagar o dobro, senão o cara não fica. O cara não vai ficar aqui para ganhar R$1.100 para fazer o tipo de pesquisa que nós precisamos. Por quê? Porque as startups hoje, empresas de tecnologia, elas fazem pesquisa. Toda startup hoje faz pesquisa, que nem nós fazemos aqui no laboratório, mesma coisa. E eles pagam bem pra caramba, somente pro cara que ele sabe metodologia de pesquisa, sabe aplicar resultado. Então, eu acho assim, que tem potencial, dá para fazer, mas você precisa pagar um pouco mais do que as bolsas FAPESP pagam, né? E ter uma política de entregáveis assim restrita. Aí pode dar jogo. Você consegue fazer coisa de ponta para publicar e para fazer coisa bacana. Por exemplo, esse projeto com o NIC, ele está com a UIN. Além de formar gente, além da gente fazer a pesquisa, fazer entregável para o NIC que está usando o serviço nosso, é uma oportunidade dos alunos trabalhando no negócio de ponta e ainda traz um recurso para a universidade. Acho que só para a UIN, esse projeto aqui está levando uns 50 mil, acho que para a UIN, só da parte deles. Né? Para a UIN não, para a Fundo Unesp, desculpa. Mas a UIN fez, inclusive assim, até é legal fazer uma observação, a UIN fez um trabalho brilhante na condução da preparação desse projeto e intermediação dos negócios com o NIC. Perfeito, assim, rápido e irrepreensível, foi muito bom mesmo. Antigamente tinha muita dificuldade de fazer isso no campus, todo mundo jogava areia, você falava que você vai captar um recurso público, você já virava o demônio, um recurso privado, né? Ah, não, Adriano já virou prostituto dos negócios, agora é comunista, vendeu a alma para iniciativa privada, e é o que está sustentando, né? A gente, sustentando o aluno, inclusive o aluno que é carente e tal. Então, José, se você quiser bater um papo sobre isso uma hora, a gente marca uma conversa, eu te falo assim, tudo que eu já fiz que deu errado, tudo que eu já fiz que deu certo. Tem bastante experiência nisso aí. Tudo de bom para vocês, foi um prazer vê-los, fiquei bem feliz. Tchau, tchau.